Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Aleluia. É a leitura que estamos fazendo desde a segunda-feira, quando iniciamos mais uma semana. Aleluia. Primeira Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do nosso Salvador Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Aquele que achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor está escrito assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Hoje, quarto dia do propósito, com o tema o Deus que muda a história. Aleluia. O Deus que nós servimos é o Deus de Jabes, e o Deus de Jabes mudou a história dele. Aleluia. E se nós clamarmos e confiarmos como Jabes confiou, Deus também mudará ainda mais a nossa história. Ele já tem mudado a nossa história. Aleluia. Porque como está escrito, outrora éramos trevas, mas Ele mudou nossa história, nos chamando para a sua maravilhosa presença, que é luz. Aleluia. Mas se confiarmos e clamarmos e servirmos a Ele mudará ainda mais. Ele fará coisas melhores e maiores do que Ele já tem feito. Ele há de mudar ainda mais a tua história, para a glória e para o louvor do nome dele. Aleluia. Levante as tuas mãos, clame comigo. Erga as tuas mãos e abre a tua boca e clame. Chame pelo poderoso nome do Deus de Jabes. Chame por esse Deus maravilhoso a qual nós servimos. Pede para Ele te ajudar. Clama na presença dele. Aleluia. Ele vai mudar a tua história ainda mais. Ele vai mudar teu cativeiro ainda mais. Ele vai mudar a situação da tua casa. Ele é o Deus que surge em meio à tempestade. Ele é o Deus que vem para operar, para fazer maravilhas. Ele é o Deus que cura o doente. Ele é o Deus que abre a porta para o necessitado. Ele é o Deus que faz milagre, aquele que está esperando, aquele que está buscando. Ele é o Deus que opera e faz maravilha. Ele faz sinais e prodígios acontecer na vida dos seus escolhidos. Pai, que o Senhor surja para quebrar cadeias. Quebra, Senhor amado, as cadeias do inimigo. Joga por terra as maldições. Joga por terra toda opressão. Joga por terra toda a palavra maldita. Joga por terra inveja, olho gordo. Joga por terra as mazelas desse mundo. Joga por terra, Senhor dos exércitos, toda a seta de Satanás atirada contra a nossa vida. Desfaz nessa tarde. Quebra as correntes, as cadeias. Quebra as algemas. Solta as prisões, Senhor, dos teus filhos. Libera as tuas bênçãos. Dá, Senhor amado, recurso para esse homem que precisa. Dá recurso a esta mulher. Ela também precisa do milagre. Cura lá, Senhor amado, doente desta casa. Liberta os oprimidos. Liberta, Senhor, liberta os oprimidos. Salva as almas para ti. Salva. Salva em Porto Velho, em Rondônia. Salva no norte, em todo o Brasil. Salva as almas, Senhor. Salva as almas em outros países. Salva as almas, Senhor, em outros continentes. Liberta os cativos e traz para a tua maravilhosa presença a tua luz. Fala conosco nesta tarde. Fala através do teu servo. Que a tua palavra venha
sobre nós, aleluia, e que ela produza um grande resultado uma vez mais para a Quebandanda. Fica conosco, Jesus, e Divino Espírito Santo, nesta tarde, como sempre, o Senhor tem total liberdade para operar e para tocar nos corações. Em o nome de Jesus oramos, no nome de Jesus também agradecemos. E aquele que pode, diga amém. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Sente. E você vai dar aquela boa salva de palmas aplaudindo e louvando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Já que não fala, qual a oportunidade? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh Deus de glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Peço até perdão dos irmãos aí se por algum momento eu me emocionar e a garganta aqui travar um pouquinho. Glória a Deus, Porque há aproximadamente uns 3 anos, um pouquinho mais, essa foi a primeira palavra que eu preguei nessa mesma igreja. Foi a primeira ministração da minha vida, foi com relação glória a Deus, à aleluia. oração de Jabes. E ela apareceu para mim numa época muito importante, quando eu iniciei a minha jornada com o Senhor. Glória a Deus, E aleluia. as lembranças são muitas, e aí a emoção fica difícil um pouco de conter. Então eu peço perdão aos irmãos, mas já quero iniciar com vocês o que o Senhor me mostrou para que a gente conversasse aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê com curiosidade, né, que 1 Crônicas é um livro muito difícil de se ler na Bíblia. Muitas pessoas abandonam a leitura dela, ou passam, ou tentam olhar e não, isso daqui é só árvore genealógica. Aqui é o capítulo 4, são os descendentes de Judá. Um nome mais estranho que o outro é Pérez, é Esrom, Carmi, Ur, Sobal, e vai descendo. O curioso é que a Bíblia, exatamente no versículo 9 e no 10, para aquela seleção de nomes todinhos que vem desde antes, para trazer um mini testemunho. Ela vem trazer a mini biografia de uma pessoa. Por que não estava lá só também Cós gerou Anube, e filho de Arum, e gerou Jabes, e gerou fulano? Mas não, a Bíblia aqui ela pega esses 2 versículos e conta a história desse homem. É curioso a gente observar Glória a isso. Deus, Por que Deus chama a nossa atenção para essa parte aqui? glória a Deus, Antes dele e depois dele, aqui com relação a esses nomes, não há nenhuma menção. E no Novo Testamento, e nenhuma parte do Antigo Testamento, a não ser aqui, fala do nome desse rapaz. E aí Deus já quer mostrar para a gente que a oração tem o poder de mudar a vida do crente. A oração tem o poder de mudar, de transformar a vida do crente. E ele inicia essa jornada com: ó Senhor, me abençoes. Está aqui: se me abençoares muitíssimo. Já está falando com egoísmo, né? Ó Senhor, que me abençoes. Ele está olhando primeiro para ele. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo, a gente é co-herdeiro dele na terra do nosso Deus Pai. Então, todos nós temos a liberdade de clamar a Deus por nossas vidas. E antes da gente alimentar quem está enfraquecido, nós também precisamos nos alimentar e ficar fortes para ajudar outras pessoas. Então Jabes inicia essa oração olhando para ele, por quê? Porque ele tem motivos o suficiente para isso. O nome dele já é traduzido como dor. Vocês devem ter ouvido isso aqui ao longo da semana. E em outras traduções pode ser: ele causa dor ou ele te causará dor. Glória a Deus, aleluia.
o nascimento de todo bebê. Minha esposa acabou de ter bebê, tem uns 20 dias mais ou menos, e isso causa dor, até para ela que foi anestesiada, tem aquele período de recuperação, ainda mais naquela época que só existia o parto natural. O que aconteceu com esse menino que está retratado a dor da mãe dele de forma tão acentuada? Ele nasceu sentado, ele machucou muito a mãe dele nesse nascimento, no parto natural. Ela sofreu uma dor emocional, perdeu o marido, ele morreu, ou ele abandonou ela e deixou por outra pessoa. Qual tipo de dor? A gente não sabe dizer, só o Senhor tem esse segredo guardado com ele. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente entende que houve uma dor muito grande na vida dessa mulher, ao ponto dela transferir isso para o nome do filho. Esse menino cresceu com um nome que a gente classificaria hoje, que ele poderia sofrer bullying pelos amigos, né? Com um nome desse, um nome que traz vergonha, um nome que traz humilhação. E a chegada dele já não é bem-vinda. Eu lembro que teve um amigo que teve primeiro uma filha, na segunda gestação da esposa, ele ansioso para que fosse um menino, para poder pescar com ele, para poder fazer as coisas. Ele tinha certeza que era um menino. Aí veio a revelação. Quando estourou os balões, tudo rosa. A decepção dele é muito grande no vídeo. Aí ele se lembra que vai ter uma filha, então ele vibra, né? Mas ele dá aquele primeiro testemunho de que não era o que eu queria. Eu já tinha recebido a promessa que eu ia ter um varão. Eu ia ter um filho varão. Só que todo mundo ficava, né, depois de duas meninas, todo mundo ficava, e aí, Fábio, você acha que vai ser menina? Que vai ser menino? Eu não acho nada, está na mão de Deus. Porque eu não queria, se eu tivesse uma terceira menina, o quarto filho seria um menino. Mas eu sabia que Deus ia cumprir a promessa dele na minha vida, e eu não queria dar nenhuma manifestação de que eu estava triste por eu ter tido mais uma filha, porque ser pai de menino, eu não sei aí quem é, mas pra gente é uma maravilha, né? Pra gente é um chuleiro, é uma maravilha, é um amor muito grande. E aí, ele vem com esse peso, com esse fardo, porque o nome ele era capaz de determinar o futuro daquela pessoa. Então a gente entende que Jacó, ele tinha esse nome aí, porque ele era tido como um suplantador, a pessoa que nasceu segurando o calcanhar do irmão, né? Então ele já teve esse nome. Noemi teve dois filhos, Malom e Quilion. Um significa franzino e o outro debilitado, e os filhos dela viveram pouco. Infelizmente viveram pouco. E aí vem Salomão, o nome dele significa paz em hebraico, enquanto o pai dele era um guerreiro que era incansável, depois de tantas batalhas com os reinos de fora, teve batalhas internas gigantescas, e ele tem esse filho para trazer um pouco de paz, pelo menos para a geração futura. E Salomão não teve nenhum grande combate, não teve, ele teve os problemas pessoais dele, mas guerra, esses anúncios terríveis, Salomão não teve, e já estava ali determinado pela bênção de um pai no nascimento dele, Jacó. Então Deus vem e muda o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, aquele que luta com o anjo e prevalece. Então a gente pode entender que o nome Davi significa o amado, e ele é o homem segundo o coração de Deus. Sara significa princesa, e ela foi mesmo uma princesa para a glória de Deus. Então nós entendemos a partir daqui que o nome não era só um nome, ele tinha significados, ele determinava a vida daquela pessoa adiante. E nós aprendemos, quando a gente vai estudar maldições hereditárias, maldições na Bíblia, que existem 3 tipos de maldições. O que a gente chama só de maldição, que serve para os 3, lá na língua deles, no hebraico, não é. Tem maldição chamada Alá, tem maldição chamada Kalal, e tem maldição chamada Ará. A maldição chamada Alá
ela é aquela que ela nasce por meio do rompimento de um pacto. Nós temos um negócio, você deixou de cumprir um negócio, virou aquele tormento para nós dois, é uma maldição. Eu tenho um pacto com a minha esposa, eu jurei amar ela, respeitar, ser fiel a ela até o fim da minha vida. Se eu desonrar minha esposa com isso, eu estou ferindo também, eu estou trazendo maldição para a minha vida e para o meu casamento, porque eu rompi um voto que eu fiz com ela. Glória a Deus, aleluia. Tem a outra maldição que chama arar. Arar significa o que, Fábio? Arar já tem a ver com aquele estado de você estar preso pelo pecado. É uma maldição. Sabe aquela pessoa que não consegue se libertar do álcool, que não consegue se libertar da prostituição? Ela já está no nível de arar, ou seja, aprisionado por sua maldição. Mas aqui eu só quis dar uma pincelada nesses dois para tratar do segundo, que é o calau. Calau é a maldição falada. Calau é a maldição que aquela pessoa que tem poder e influência sobre a sua vida lança contra você. É verdade, Senhor. Um professor, pai, avô. Eu lembro do caso de um pastor de igreja, irmãos. Ele tinha um filho, o filho tinha dificuldade na escola, ele começou a chamar o filho dele de burro. E aí um dia esse pastor, aprendendo sobre maldições hereditárias, levou ele, a esposa e o filho lá. E aí ele falou que o menino tinha dificuldade na escola, que ele não tirava notas boas. Daí a pessoa que estava mentoreando ele descobriu que esse pai vivia chamando ele de burro. Aquela maldição falada por quem era autoridade na vida dele fazia com que o filho tivesse todo esse atraso na vida. Até que o mentor orientou a ele e a esposa colocarem, põem as mãos sobre o filho e retirar aquela maldição que eles haviam proferido contra o filho. E depois de meses que aquele menino voltou lá, ele deslanchou na escola. Glória a Deus, aleluia. E Jabes, que não tinha ninguém para fazer isso por ele, que a mãe havia falado aquilo com ele, que não tinha pastor que fizesse aquilo naquela época, que não tinha isso. Ele vinha crescendo com aquele nome. E para romper, o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. Para romper as maldições na vida dele, ele invoca o nome do Senhor. Ele ouviu sobre o milagre. Ele ouviu sobre o Deus de Israel, o Deus que mudou o nome de Jacó. E ele clama para aquele Deus. Ele fala com esse Deus. E em muitas versões está escrito assim: ó Senhor, que me abençoes. Mas na nossa versão está perfeito, porque em hebraico não é me abençoes, só me abençoes, é se me abençoares muitíssimo. Aleluia. Se muito me abençoares, Senhor, bota a bênção aqui em mim com força mesmo, sem dó nem piedade. Aleluia. Foi isso que ele clamou. Glória a E Deus, aí aleluia. ele pede essa bênção grande na vida dele. Ele invoca, ele quebra essa cadeia imposta pela mãe. Ele faz isso e não é uma oração egoísta, era uma oração necessária. É o contato que cada um de nós temos com o Pai. E aí até se conta uma história sobre a pessoa que morreu e foi e está lá no céu e quer conhecer o céu. Aí está andando lá naquelas ruas de ouro e aprende, né? Está vendo isso aqui que vocês se matavam lá na terra para ter? O ouro. Aqui a gente pisa em cima, não tem importância nenhuma para nós, relevância nenhuma. E aí de repente essa pessoa que morreu olha e vê um armazém grande e ele quer saber o que tem naquele armazém. Aí, não, deixa esse armazém para lá, é como se Jesus estivesse acompanhando, deixa esse armazém de lado, vamos conhecer aqui. E aquele armazém não saiu da mente dele. Não, eu quero conhecer aquele armazém. Você quer? Quero. Ele entrou lá e tinham várias caixas brancas com laços vermelhos em forma de presente. Aí ele fala: cadê o meu nome? Ele vai procurar o nome. Quando ele vê o nome dele, ele abre aquela caixa e tinha um monte de bênçãos lá que o Senhor tinha reservado para ele, mas ele nunca havia pedido. Então nós temos que pedir as nossas bênçãos para Deus. A gente tem que recorrer ao nosso Senhor. A palavra do Senhor fala: pedir, dar-se-vos-á, uma bênção. Ele não fala lá em
Tiago 4:2, nada tendes porque não pedis. É verdade, Quando Deus. pedis, ainda pedis mal, por isso que não recebe. Eita, Deus de glória. Então, aprenda a pedir do Senhor e recorrer a quem pode fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. Se Jabes não tivesse pedido isso, o versículo 9 e 10 da Bíblia seria assim? Não seria. Se você não pedir para Deus, a sua vida vai ficar desse jeito aqui, como só uma pessoa que passou na geração da sua família. Da pessoa você ser lembrado como, era um tio legalzinho que a gente teve. Foi uma mãe interessante. Mas as pessoas não lembram de você com carinho, dos ensinos que você deixou, da palavra de Deus que você pode entregar na vida deles, lembrar deles com saudade. E tudo isso você vai fazer recorrendo à oração do Senhor para transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida e a história de Jabes. Ei, Jesus, aleluia. E a segunda parte dessa oração, ela fala aqui, né, que me alargues as fronteiras, né, que meus termos sejam amplificados. Como é que eles produziam lá naquela época? Não era com terras e propriedade? Imagina que você olha lá as estacas da sua propriedade e ela é tão pequena, tão delimitada, e ele vê aquela pequena propriedade dele e ele pede: Senhor, amplia meus termos, Glória a Deus. alarga as minhas fronteiras, Pai. E para quê? Para que cause mais impacto para Deus ainda. É tão legal quando a gente se torna testemunha, né, de algo que Deus fez. É tão legal quando as pessoas olham na sua vida e vê que você era aprisionado. Eu acho maravilhoso quando o pessoal vê que o meu pai era um homem que não largava a bebida para nada. E quando eu falo que meu pai está na igreja, os amigos de antigamente: o Ademar está na igreja. Não é possível. Eu não acredito. É sério? Sério? Agora está firme. Aleluia! Agora está firme. Não estou passando. Mas o testemunho que Deus dá através da sua vida é quando você se transforma daquele marido que não conseguia sossegar só com a esposa, que ele deixou tudo, ele se tornou um homem de Deus. É tão bonito de ver, né? Aquele homem, aquela mulher transformada pelo poder de Deus, teve suas fronteiras alargadas. Glória a Deus, aleluia. Quando você pede para o Senhor alargar suas fronteiras, você está pedindo mais influência, mais responsabilidade, mais oportunidade para Deus prosperar aquilo que já está em tuas mãos. É no teu trabalho, é na tua casa. Eu não trabalho em casa, é na tua casa, é no meio dos teus filhos, da tua família. Você é uma mulher que edifica mais ainda o lar. Você conduz mais ainda a tua família para perto de Deus. O teu marido, quando chega em casa, tem um pedaço do céu para ele morar lá. Ele não tem vontade de ir embora para lugar nenhum, ele tem vontade de ficar em casa. E quanto mais Deus faz por nós, mais a gente tem que reconhecer. Porque crente não pode ser represa. A bênção não pode chegar na minha vida e ficar só em mim. Quando Deus me alargou as fronteiras, Ele me deu mais, eu vou fazer mais por Ele e por amor ao próximo. Porque se Ele confiou para mim um pouco, Ele vai confiar também um muito. E se Ele confiou muito, é porque eu estou aqui para fazer. E por Ele. Então, alargar as fronteiras, irmãos, é isso. É na fé, é no ministério. E quando eu tive contato com essa oração lá atrás, em 2009, a primeira vez que eu aprendi sobre isso, pela vida de uma pessoa que já descansa no Senhor, que me ensinou sobre o poder dessa oração. Eu lembro de ter conhecido essa oração, ter feito a prova da OAB. Passei na primeira prova, uma prova objetiva. Passei numa época onde só 11% das pessoas, de 100% que fizeram, só 11% foi aprovado na primeira fase. E aí vinha a temível segunda fase, né? Que é a prova toda escrita.
E aí eu estava escrevendo, mas eu não tinha ninguém com quem compartilhar a minha escrita, ninguém com quem aprender. E eu pedi para o Senhor, Senhor, me manda alguém para eu alargar as minhas fronteiras. Eu estava conhecendo essa oração. E me aparece do nada uma senhora chamada Edna. Essa senhora começou a marcar comigo todos os sábados na biblioteca lá do lugar onde a gente estava estudando. E a gente começou a trocar as peças. E ela, nossa, Fábio, como é que você consegue sintetizar tudo dessa forma? Eu, Edna, como é que você consegue fazer desse jeito? Um corrigindo a prova do outro. E Deus me enviou aquela mulher para me ajudar a treinar para minha prova. Me enviou como bênção na vida dela. E se eu passei numa dessa, porque Deus fez por mim. E eu reconheço a glória de Deus na minha vida. E Ele faz dessa forma, Ele vai enviar pessoas para você. Ele vai mandar você como socorro. Ele vai largar as suas fronteiras, vai mandar uma pessoa que está precisando. E você vai sentir o poder dele fluindo através de você. E aí que seja comigo a tua mão, a terceira parte da oração, e a tua mão for comigo, olha lá, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, não tem parte mais importante nessa oração. Não tem, que seja comigo a tua mão. Quantas pessoas que depois de alcançar a bênção desandam? Quantas pessoas está na igreja por um motivo, alcançou a bênção, obrigado Senhor, daqui eu já posso ir sozinho de novo. Quantas pessoas que precisavam de uma única oportunidade no futebol, Deus abriu e aquele cara virou um jogador famoso, uma estrela, e aí ele já, obrigado Senhor, daqui eu sigo sozinho. Quantas pessoas, milionárias, jogadores de futebol, atrizes e atores globais que perderam tudo no mundanismo, na prostituição, na bebedeira, nos amigos que não são amigos, porque a partir de um momento na vida deles eles perderam a dependência de Deus. A mão do Senhor não era mais com eles. Então a gente tem que entender que quando a gente alçar esse voo, Deus colocou a gente lá em cima, o vento está soprando, as nossas asas estão abertas, mas chegar o momento da queda, do tropeço, seja comigo a tua mão, Senhor. Eu mantenho a minha dependência de ti, Pai. É no trabalho, irmão, é no ministério. Tem hora que abriu a porta do ministério para você. Aí você está ali, e aí as pessoas estão saindo do ministério, daquele trabalho que você está fazendo com tanto zelo, com tanto amor. Senhor, e agora? Agora é a hora que eu pego na tua mão, Pai. Eu não deixa nada que o Senhor me entregou nas tuas mãos fugir, Senhor, daquilo que o Senhor me entregou. Senhor, segura na minha mão, meu Pai. E que eu não te esqueça, que eu não esqueça da minha dependência de ti, Pai. Até crentes maduros esquecem disso uma hora. De repente eles já estão cheios, já são cheios do conhecimento da palavra de Deus. Está subindo no altar sem noção nenhuma. Está subindo no altar só com o intelecto. Porque buscar em espírito não busca mais. Buscar o Senhor não busca mais. É soberbo, é orgulhoso, não pode ouvir uma outra palavra de um outro irmão, porque isso aí eu já conheço tudo, né? E então, até crente maduro peca nessa hora, quando não entende que a mão do Senhor, como é dito aqui, significa o quê? A presença de Deus. A mão do Senhor está aqui. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor representa o poder do Senhor. Olha, o Senhor vai pesar a mão na vida do teu marido. O Senhor vai pesar a mão na vida da tua esposa. Porque o poder do Senhor vai se manifestar nela. E vai espremer ele, a ponto de tirar algo de bom para a glória dele, não para a glória de Deus, não para fazer mal àquela pessoa que está resistente. O importante, meus irmãos, é a gente lembrar da nossa dependência de Deus quando o nosso voo começar. Para a gente
não romper a nossa aliança com Deus e para que nós sejamos libertos da arrogância do eu. Eu passei na OAB, eu tirei a prova de letra. Não, Deus que mandou uma mulher para estar comigo, que eu não tinha falado. Foi Deus que mandou uma amiga dizer para mim que era o último dia para fazer inscrição naquela prova. Eu lembro. E se agora no meu testemunho eu esqueço de Deus? Por que a gente está esquecendo de Deus no nosso testemunho para a gente se vangloriar na glória de Deus? Que seja comigo a tua mão, Senhor. E fizeres que do mal não seja aflita, em algumas traduções, e me preserves do mal, Senhor. Por que me preserves do mal? Você já viu os perigos do sucesso? Quem está lascado não tem perigo nenhum. Mas agora você começa a alcançar algum sucesso na sua vida. Eu estou falando sucesso em todas as áreas, tá? Você que viveu sozinho a vida inteira se casa. Bota um anel desse aqui no teu dedo. A mulherada que não te olhava de jeito nenhum começa a te achar. Como é que esse bicho casou? E aí, uma mulher tão bonita? Como é que esse gordinho narigudo feio casou com ela? O que ele tem? O que é isso? Né? A mulherada já te olha diferente. Alcança algum sucesso na sua vida que eu falo assim. Aquele teu amigo que te via quando não tinha nada e de repente você comprou um carrinho. Alcança um sucesso na sua vida para você ver se não vai ter olhar diferente na sua vida. Se torna pastor para você ver. Que começar a achar um negão aqui mais bonito, mais interessante, né? Se torna para você ver, alcança algum sucesso ministerial, espiritual, pessoal, profissional. E aí, meu irmão, nessas horas é que Deus fala fugir da aparência do mal, não em frente. E aí a gente vê que Jabes fala: me preservas do mal, Senhor. Ele não me dá força para vencer o mal, Senhor. Ele fala: me preserva, me tira disso. Quantas pessoas já destruíram o seu próprio sucesso, irmãos, não entendendo isso? Olha o tanto de pastor e líder espiritual que cai, irmãos. São homens bons, homens de Deus, mas que cai e abala o rebanho todo. Abala a fé em Deus. Abala tantas pessoas, né, que olham para eles como referência e aí de repente não são mais. Então a gente tem que entender que quando a gente está orando a oração de Jabes da nossa vida, voltada para mim, que Deus começar a alçar tudo na minha vida, eu tenho que lembrar de pedir para o Senhor me preservar do mal. Por quê? Porque virão mais ataques, virão mais retaliações. Primeiro é pessoalmente, depois até na família. Alguém na tua família esfria o coração, alguém na tua família se rebela, alguém na tua família, né, volta a ter uma queda. Então assim, a gente está lá pedindo mais bênção, mais fronteira para Deus, mais poder para Deus. A gente está alcançando tudo isso e de repente a gente vê um bom homem de Deus sofrendo a queda, uma mulher piedosa sofrendo a queda. Eu lembro de um testemunho do pastor, da tia da minha esposa, ela falando que o homem que transformou a vida dela através da palavra de Deus, tanto que ele era um homem santo, que ele era um homem bom, estava com uma amante, largou a esposa para ficar com a amante, estava mudado, estava usando roupas que não eram para ele, estava na mesa dos escarnecedores, na roda da bebedice. E ela falando: Fábio, se tu visse o tanto que esse homem me ensinou sobre Deus e sobre a palavra dele, o tanto que eu me converti de verdade, e de repente esse homem está ali, experimentou a queda e agora é bem difícil voltar, né? Então o que a gente tem que prestar atenção? É que Jabes, depois de ter pedido tudo isso, de ter pedido para Deus preservar ele do mal, o que a Bíblia atesta sobre ele? E foi Jabes o mais ilustre, mais ilustre dos seus irmãos. Ele entra para o hall de honra de Deus, e ele é o mais ilustre diante de Deus
e não em comparação ao próximo. É como se a gente visse Jó. Lembra de Jó? Quando Satanás está lá no céu para conversar com o Senhor, e Deus fala bem assim: viste meu servo Jó? Jó estava lá no hall de honra de Deus. Assim que a gente tem que perseguir que o nosso nome esteja no hall de honra de Deus. Porque aquele que serve mais, que ajuda mais, é aquele que vai estar no hall de honra de Deus. É aquele que vai ser o mais ilustre para Deus. E Deus vai olhar: viste meu servo, a minha serva, e vai dizer o teu nome. Eu creio em nome de Jesus. É aquela pessoa que, quando chegar alguém dizendo que pensa que vai se separar do marido, ela vai falar: não, você não vai se separar, não, vamos conversar, senta aqui. É aquela pessoa que: olha, a minha igreja está ruim, eu vou sair de lá. Eu falei: eu tenho uma má notícia para ti. Qual? A outra igreja que você procurar vai ser ruim também, vai ter fama também. Fica na tua e seja usado para arrumar aquilo que você acha que está errado. Deixa Deus te falar. Esse daí é o que entra por hall de honra de Deus. É quando as pessoas começam a sentir o Senhor através da sua vida. E para que isso aconteça, eu tenho que me adaptar à palavra do Senhor, deixar de viver uma vida pecaminosa e entregar os meus caminhos para o Senhor, da forma como Jabes entregou, e Deus transformou a vida daquele menino amaldiçoado pela mãe e fez dele um homem ilustre para Deus. Amém, meus irmãos? Eu convido a todos para ficarem de pé para nós orarmos. Bendito Deus e eterno Pai, graças nós te damos por essa campanha, Senhor, por essa palavra que é capaz de transformar vidas, Senhor, onde o Senhor nos chama a atenção para esse pequeno trecho da Bíblia para entender que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode alargar as nossas fronteiras, nos abençoar, segurar as nossas mãos, Senhor, nos livrar do mal. Pai, nessas 4 partes dessa oração, o Senhor transformou a vida de Jabes, e eu creio que o Senhor vai transformar a vida dos nossos irmãos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor abençoe a todas essas pessoas aqui presentes e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém. Maravilha, aleluia. O Deus que muda a história. Se você buscar, Ele muda ainda mais a tua história. Lembra na hora da oração, eu falei: Deus já tem mudado a nossa história. Outrora nós estávamos no mundo do pecado, lá fora, éramos trevas, mas o Senhor nos escolheu, mudou nossa história, nos trouxe para a sua presença maravilhosa luz. Mas ainda tem coisa que Ele pode mudar na tua história. Se você orar, se você clamar, se colocar na posição, aleluia, Deus muda tua história no nome de Jesus. Amém? Pegue na tua mão uma oferta aí. Se você trouxe, tem uma contribuição na tarde de hoje. Glória a Deus, aleluia. Hoje à noite nós temos culto, é o culto do ensino da palavra de Deus, a partir das 18h30, tá bom? Às 18h30, os nossos cultos da noite começam sempre esse horário, quinta-feira e domingo, às 18h30. Se você pode, quer ouvir uma palavra de Deus, em cunho de ensino sistemático teológico, venha aos cultos da quinta-feira à noite. Amém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, a tua prosperidade, a tua grande e maravilhosa multiplicação. Deus, libera dos altos céus a tua chuva torrencial de abundância. Essa chuva que desça sobre a terra desse homem e dessa mulher. Que essa terra, aleluia, possa produzir muitíssimamente para a glória e para louvor do nome do Senhor. Que haja amplificação, meu Deus amado, dos termos da vida dessa mulher e desse homem. Que haja abundância do Senhor sobre cada uma dessas vidas. No nome de Jesus oramos, e eu profetizo multiplicação
e abundante prosperidade. E aquele que recebe, diga amém. Sai do seu lugar, vem à frente. Aleluia, vem à frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Contribua com amor, sempre com propósito, sempre, aleluia, com o coração quebrantado na presença de Deus. E lembre-se, para cada semente que você plantar, ore ao Senhor e peça multiplicação e prosperidade, porque Deus ele faz acontecer. Amém? Sente-se aí, bem rápido. Irmã Meire vai testemunhar nessa tarde. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Amém. O testemunho é rapidinho mesmo, gente. Eu, nas minhas enroladas, eu me meti numa dívida, né? E fazia tempo que eu vinha clamando ao Senhor que tivesse condições de pagar, de me livrar da situação, né? E pela honra e glória do Senhor, hoje Ele me deu essas condições, que eu fui e paguei essa dívida que eu vinha só pagando metade, só juros, né? E pela honra e glória do Senhor, hoje eu quitei essa dívida, gente. Eu tinha certeza da minha necessidade é tão grande, que eu só tenho a agradecer a Deus. E como o irmão Fábio falou, Deus ele ouve nossas orações mesmo, porque eu sou fruto de uma oração. E eu sei o quanto Deus trabalha dentro da minha casa. E eu agradeço primeiramente a Deus e esse casal de pastores que Ele me deu na minha vida. Então, tipo assim, gente, tem que perseverar, porque só na perseverança Deus ouve a gente, tá? Esse é o meu testemunho. Vamos para louvar e adorar Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. É só você. Quem ora, o crente que ora, eu falei que semana passada, ele não precisa de plano B. A oração mantém o curso da vitória. Agora o crente que não ora, ele tem plano B, C, D, ele está sempre. Se você orar, é suficiente. Milagre há de acontecer na tua vida. Deus que você abençoe Jack Fábio, sua família, de maneira geral, seu ministério, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, irmão Renato, convidado aí que você trouxe também. Para nós é uma honra recebê-los nessa tarde em nosso meio, em nome de Jesus. O irmão Renato também tem testemunho mesmo poderoso da parte de Deus. Amém? Levanta a mão aí, irmão Renato. Irmão Renato, olha ali quem é o irmão Renato, olha lá, olha lá. É esse jovem senhor aí. Ele está aqui de pé, vivo, milagre de Deus. A gente tem um ditado eu aprendi esse ditado muito com o saudoso ex-pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Porto Velho, pastor Joel Rolo. O irmão Renato, um dia ele esteve no bico do urubu. E olha aqui, ó, de pé, adorando a Deus, com saúde, no nome do Senhor glorificado. Levante a tua mão, ore comigo, bendito é Deus e eterno Pai. Vai conosco, Senhor amado, onde vamos ao sair daqui. Coloca as tuas mãos, nos orienta, meu Deus amado, daquilo que temos que orar em tua presença. De teu divino e poderoso Espírito Santo, sempre coloque as palavras corretas em nossos lábios, aleluia. Porque se o Senhor nos der as palavras corretas, iremos alcançar o testemunho da vitória do Senhor na nossa vida. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. E que tudo ocorra bem com cada um de nós, cada dia mais, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado. Vem à frente e receber a ministração com honra.